Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, mais um vídeo aí de Química Ensinada. Hoje nós vamos estar tratando do assunto dos óxidos, função inorgânica óxidos. Então nós vamos estabelecer aqui algumas informações, né? Primeiramente a definição, são compostos binários. O que nós entendemos por composto binário, né? Binário vem de dois, então quer dizer aí que esses compostos sempre vão ter aí dois é, elementos químicos, né? Formado apenas por dois elementos químicos e dos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Então, ou seja, normalmente nas fórmulas sempre o oxigênio na direita e o outro elemento constituinte da fórmula do lado esquerdo, né? Sendo o oxigênio em relação aos dois elementos da fórmula o mais eletronegativo, ok? Bom, nós temos aqui alguns exemplos de fórmulas, né, para a gente entender, começar a entender um pouco essa definição. Então, olha só, o que nós temos aqui de semelhança em todas essas fórmulas é a presença do oxigênio, né, sempre aqui na parte direita da fórmula, né? Então, basicamente, é uma maneira assim mais simplista, né, da gente estar identificando a fórmula. Uma fórmula bem conhecida da gente, né, que é da água, a H2O, né? Então, veja que muito, é, muito a gente pode se pensar aí da água, né? Começando aí com o hidrogênio, a gente sempre fala assim, quando começa com hidrogênio é ácido. Uma das exceções aí é para a água, né? Porque a água é um óxido, substância binária, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então nós temos aí uma substância pertencente à função dos óxidos, ok? E também tem aquela confusão, né, da chuva ácida, né? Então as pessoas pensam, água ácida, chuva ácida, então a água é um ácido, né? Não tem nada a ver, né? Então fiquem cientes aí que a água pertence à função óxidos. Bom, para a gente estabelecer a nomenclatura aí dos óxidos, a gente tem que seguir algumas regras, né? Então aí o PAC estabelece aí as regras que a gente deve usar, os prefixos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hept, né? O que vem a ser isso? Mono, um só, di, dois, tri, três, tetra, quatro, penta, cinco e assim sucessivamente, para indicar tanto o número de átomos de oxigênio como o número de átomos do outro elemento presente na fórmula. Então tem duas associações aí quando se trata da utilização aí desses prefixos gregos. Bom, aí nessa outra imagem aí nós temos algumas informações, né, outras informações a respeito das fórmulas, exemplos, né? Tá um pouco apagado, né, gente? O heptóxido. A palavra hept refere-se a sete. Então, sete óxidos, sete oxigênios de dois cloro, dois cloros. A gente sabe sempre que o oxigênio fica na direita da fórmula. Então, nós vamos ter que colocar o cloro primeiro. Letra maiúscula, seguida de letra minúscula. São dois cloros, né? Então, a gente coloca o 2 aqui e hept. São sete oxigênios, ó. 7, ok? Então essa é a fórmula do heptóxido de dicloro, ok? Bom, a outra fórmula aí refere-se ao diferro, então di, dois ferros, Fe, né, o símbolo do ferro, 2, porque é de ferro, né? E trióxido, 3 oxigênios, ok? Então essa é a fórmula do trióxido de ferro. Para elementos que possuem uma única valência, aí é muito mais fácil a representação, né, da fórmula. Então basta você pesquisar lá na tabela de cátions, né, e você vai identificar aqueles elementos que não apresentam duplicidade de valências, como o cálcio, o magnésio, o alumínio, né, o sódio, enfim, para a família 1A, a família 2A, todos os elementos da família 1A, 2A, esses elementos eles apresentam uma única valência, então fica muito fácil, né? Então se você tem, por exemplo aqui, vamos supor o caso do magnésio, né? O magnésio, o símbolo dele é Mg, né? Então você tem, opa, minha caneta aqui deu um probleminha. Então você tem aqui o Mg, né? O Mg, qual que é a carga dele? É mais 2, né? Então, se a carga do magnésio é mais 2,
né? A hora que você junta com o oxigênio, a carga do oxigênio, pessoal, sempre é -2, tá? Então a carga do oxigênio sempre -2. Então a gente coloca -2 aqui. O +2 do magnésio com o -2 do oxigênio se anulam essas cargas. Então a fórmula resultante fica somente o MgO. Ok? É o que aconteceu aqui com o óxido de cálcio. A carga do cálcio é +2, do óxido é -2, então uma anula a outra. Ok? Bom, agora vamos para a classificação dos óxidos. A gente classifica, tem uma classificação aí de óxidos que a gente chama de óxidos ácidos, né? Então, tem a relação lá com a chuva ácida, né, pessoal? São formados por ametais, ou seja, não metais, né? Elementos com alta eletronegatividade e, portanto, compostos covalentes, fazem ligação covalente. Então, o CO2 é um exemplo clássico aí, né? O gás carbônico ou dióxido de carbono, são óxidos ácidos, porque toda vez que você tiver um óxido ácido e você juntar esse óxido ácido à água, vai formar um ácido. Nesse caso aqui forma o H2, o H2CO3, que é o ácido carbônico, né? Então aí é o ácido presente na chuva ácida natural, né? Então, ou seja, é uma característica aí desses óxidos ácidos é quando você tem esses ácidos misturados com água formando um ácido. Então, tem aí a definição, tem esses exemplos aqui, né? Então, o CO2, gente, para ficar bem claro aí, CO2 é um tipo de óxido que gera chuva ácida natural. O SO2 é um óxido, é o dióxido de enxofre, né, que juntamente com a água produz chuva ácida. O SO3 também produz chuva ácida, né? Então são exemplos aí que a gente pode ter associação com a definição lá de chuva ácida, ok? Temos outros exemplos aí, né, fixando um pouco melhor isso. Os óxidos ácidos reagem com água formando ácidos e com bases formando sal e água. Essa situação nós temos aqui nessa equação química, né, nessa aqui, que é a união de um óxido ácido com uma base, formando um sal. Esse aqui é um sal, é o carbonato de sódio, que a gente viu na aula passada, mais água. Essa reação aqui chama-se neutralização, né? Uma reação típica, né, de neutralização. E o mesmo caso do SO3 junto com o hidróxido de cálcio, que é uma base, formando sulfato de cálcio e água, né? Então, interessante esses dois exemplos aí para a gente fixar bem, né? Aqui a gente tem lá o gás carbônico junto com a água formando o ácido carbônico, né, que é aquele ácido presente no refrigerante. Todos os refrigerantes têm isso, o responsável pelas bolinhas que saem do refrigerante. E aqui a gente tem o SO3 mais a água formando H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Então pensem vocês, pessoal, na questão da chuva ácida, né? Se nós tivermos aí o SO3 presente na atmosfera, juntamente com o vapor de água na atmosfera, vai representar aí a formação do ácido sulfúrico, que pode vir a precipitar na forma de chuva ácida. Bom, da mesma maneira que nós temos os óxidos ácidos, nós temos também os óxidos básicos, que a definição aí diz que na maioria são formados por metais, elementos com eletropositividade elevada, né, que formam compostos iônicos, substâncias que fazem ligação iônica. Então vejam aí o óxido de sódio, o óxido de magnésio, o óxido de potássio, então percebam que são aqueles clássicos elementos da família 1A e da família 2A, ou do grupo 1 ou do grupo 2, formando aí óxidos básicos, ok? Outra curiosidade é que os óxidos básicos reagem com água formando bases e com ácidos formando um sal e água, né? Então a gente já viu alguma situação aí anteriormente, né? Então se você tem um óxido básico, no caso ali na primeira situação, né? Então vamos entender aqui. Na primeira situação, a gente tem ali o óxido de sódio, né? Então percebam que aqui a gente tem o óxido de sódio, ele está reagindo com água e formando uma base, né? Que é o hidróxido
o hidróxido de sódio, ok? Mesma situação aqui, ó, cálcio, grupo 2, família 2A, metais alcalinos terrosos, juntamente com a água, formando o hidróxido de cálcio, outra base, ok? Então, ou seja, são reações importantes aí que a gente deve estar bem atento, né? Então, aqui um óxido básico reagindo com um ácido sulfúrico, formando aí um sal, sulfato de sódio, mais água. Outro óxido básico, óxido de cálcio, reagindo com ácido clorídrico, formando o cloreto de cálcio e água, ok? Então, reações importantíssimas. Tem uma curiosidade aí pra gente, né? O composto N2O, então mono quer dizer o que, gente? Mono quer dizer um só, então monóxido, então quer dizer que é um oxigênio só. De dinitrogênio, 2 nitrogênios, certo? Então, aí está dizendo o seguinte, que o monóxido de dinitrogênio é conhecido também como gás do riso ou gás hilariante, pois provoca euforia quando inalado. Em 1799, o químico Sir Humphry Davy sugeriu o uso aí do gás hilariante como anestésico em cirurgias, porém, a anestesia do gás é fraca, podendo causar asfixia antes do paciente ficar aí adequadamente anestesiado. Né? Uma curiosidade aí sobre o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, certo? Alguns óxidos aí, as suas aplicações, né? Pessoal, a gente não pode sair do ensino médio, não podemos sair do ensino médio sem conhecer de cor o SO2, né? O CO2, gente, CO2 é o gás carbônico, né? CO2 é o dióxido de carbono, também pode ser chamado. E é o gás que a gente elimina aí na respiração. É o gás que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese durante o dia, reciclagem do gás carbônico, e também é utilizado aí nos extintores de incêndio. Então, um gás muito importante aí para a gente conhecer as suas aplicações. Um óxido, né? O SO3, usado na fabricação do H2SO4. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é o ácido mais importante da indústria química, certo? O CaO, o óxido de cálcio, que é a cal, né? A cal viva que os pedreiros utilizam para preparar a argamassa, uma substância muito utilizada no mundo também. E, diferentemente do CO2, que é o gás carbônico, que não é um gás mortal, nós temos o monóxido de carbono, que é o CO. Né? Então, o CO, não confundam com o CO2. Monóxido, um oxigênio somente e um carbono somente. Monóxido de carbono é um gás letal, formado aí na combustão incompleta da madeira, ok? Aí nós temos um outro exemplo, né? Aqui o F2O3, né? O trióxido de ferro, presente aí no minério hematita. Esse óxido é o principal óxido para a gente produzir o ferro. Né? O minério hematita é o principal minério para a extração do ferro. E o F3O4, olha que curiosidade interessante aí, é o material escuro que a gente identifica lá nos ímãs, né? O ímã natural, o F3O4, tetraóxido de triferro, ok? E é isso aí, pessoal. Essas curiosidades que a gente trouxe hoje sobre os óxidos são muito importantes, né? Então, a gente recomenda sempre aí a leitura, né? A leitura lá do capítulo do livro, né? Onde trata da função inorgânica óxido, porque a parte teórica é muito rica e muito importante também. Professor Ronaldo deixa aquele abraço. Muito obrigado aí pela atenção até nesse momento da aula e fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.